Qual era então a mensagem essencial de Jeremias? Às vezes nós olhamos para o sofrimento de Jeremias, olhamos para as dificuldades de Jeremias, olhamos de modo geral para as dificuldades do povo, mas Jeremias percebeu que haviam 3 coisas na nação que precisavam ser resolvidas, para que a nação voltasse aos trilhos da proposta de Deus para a criação do povo judeu. Quais foram então os 3 pontos principais, os 3 pilares? O primeiro deles é que Jeremias, olhando para a nação, pensou: esta nação está caminhando caminhos de injustiça. A primeira coisa que Jeremias viu é que havia uma injustiça reinando no ambiente da nação. E o que é injustiça? Injustiça é o contrário de justiça. E do ponto de vista de Deus, o que é a justiça? É fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, pelas razões certas. Esta é a justiça que procede de Deus, que não faz acepção de pessoas e que disputa o bem pelo bem, na hora do bem, do modo do bem, da forma do bem. E quer que este bem produza o bom, enquanto que a injustiça produz o mal com L, que produz o mal com U. Então a injustiça é o contrário da justiça. Enquanto a justiça produz o bom, a injustiça produz o mal. Jeremias percebeu isso. É contra isso que eu devo pregar, para que as pessoas que dirigem a nação percebam que o propósito de Deus não é viver na injustiça, nem praticar a injustiça, mas o propósito de Deus é viver na justiça e praticar a justiça, porque praticando o que é justo, reto e correto, a equidade, a retidão e a justiça produzirão o bom. Então este foi o primeiro momento que Jeremias entendeu da parte de Deus o que ele deveria fazer. E isso não vem dele intuitivamente, isso vem da revelação de Deus, que diz que colocaria nos seus lábios a sua palavra. Então a palavra de Jeremias é a repercussão da palavra de Deus no ambiente da nação. E não só naquela nação, mas no contexto geral das nações, porque Jeremias foi chamado para ser profeta para as nações. E ele sofreu 2 problemas nacionais graves. E ele foi intérprete da palavra de Deus nesses 2 momentos decisivos. Qual foi o segundo pilar? O segundo pilar foi a idolatria. Jeremias percebeu que o povo de Deus havia se desviado da fidelidade a Deus, da fidelidade à palavra do Senhor, fidelidade aos princípios do Senhor. Então Jeremias vai mostrar ao longo do seu trabalho que o povo, com toda a sua leniência quanto às questões espirituais, introduziu o culto a deuses estranhos no seu ambiente, dividiu a sua fidelidade com Baal, dividiu a sua fidelidade com outros deuses e outras formas de culto, de modo que aquele povo que era para ser um povo puro e santo ao Senhor, separado para o serviço especial do Senhor, agora introduzia no seu ambiente outros deuses, e dividia a sua adoração com outros deuses. Então Jeremias disse: olha, eu digo para vocês que a idolatria é uma forma de desestabilizar a nação. E o que era a idolatria? Nós temos que entender que naquele momento, Judá vivia uma experiência de teocracia. O que é uma teocracia? Diferente de democracia. Teocracia é quando Deus está no controle. É Deus que é o soberano, é o Adonai, todo-poderoso. E o povo se guia e se dirige, se orienta pelas leis do soberano, pela revelação de Deus. E se organiza então como instituição religiosa, como instituição administrativa, mas tudo debaixo
da orientação de Deus, tendo seus profetas, seus sacerdotes e seus reis, que deviam unir-se para fazer um governo teocrático, sob a liderança de Deus, sob a liderança do Senhor, que constituiu um povo para, através desse povo, ser um Deus abençoador das nações. Por isso que Abraão foi chamado para ser abençoador de todos os povos da terra. Porque o propósito de Deus não era criar um povo restrito, mas o propósito de Deus era edificar um povo que se tornasse um instrumento abençoador, não somente de Judá, mas de todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E a idolatria desfoca isso, a idolatria tira essa fidelidade do homem a Deus e faz que o homem encontre outros objetos de adoração. E ao encontrar outros objetos de adoração, ele constrói uma casa dividida que não consegue subsistir. Foi assim que o povo começou a se enfraquecer, foi assim que o povo começou a perder a identidade. E aí 2 fatos novos aconteceram. Depois que Josias morreu, estava no meio aí, Jeremias já estava aí mais ou menos com 15 anos de ministério. Quando Josias morreu, subiu ao trono o filho dele. Era um rapaz que governou apenas 3 anos, 3 meses. E quando isso aconteceu, um faraó do Egito, chamado Neco, faraó Neco, ele subjugou Jerusalém. E tirou Jerusalém da sua autonomia e independência e colocou lá um rei chamado Jeoiaquim, que era um vassalo seu, um rei que era um interventor do Egito. E Jeremias tem que profetizar no meio desse cenário político. E ao mesmo tempo ele tem que falar sobre a lealdade a Deus e mostrar que o povo, por causa da sua desobediência, estava entrando em situações difíceis que povo, não podia administrar porque estava subjugado. E ele diz: isso é consequência do desvio dos caminhos de Deus. Esse Jeoiaquim foi um péssimo administrador, prejudicou tremendamente o povo. Mas acontece que neste contexto vai haver uma batalha entre a Babilônia, entre Nabucodonosor e esse Egito, chamada Batalha de Carquemes. Ali a Babilônia assume o controle, então tira o Egito e assume o controle e bota um interventor, que era um agora chamado Zedequias. Esse interventor é chamado rei, mas na verdade ele era um vassalo da Babilônia. Só que esse camarada, ele se rebela contra a Babilônia. Então a Babilônia pesa a mão sobre ele e coloca um outro interventor chamado Gedalias, que vai ocupar esse lugar. Então você vê, o Jeremias está no meio disso. E quando a Babilônia vê essa situação, ela leva toda a elite para lá, cativa. E Jeremias consegue ficar em Jerusalém. E ele consegue ficar ali porque ele está ainda tentando levar o povo a uma consciência, levar o povo a uma compreensão do que estava acontecendo como resultado vamos chamar assim, Deus deixou o povo entregue à sua própria sorte, porque o povo decidiu não mais tê-lo como Senhor soberano. Escolheu outros senhores, andou por outros caminhos, fez outras alianças, e olha no que deu: uma destruição, uma casa dividida, uma casa destruída. Nesse tempo, alguns judeus vão raptar esse Gedalias, e vão matar esse Gedalias, e vão raptar o Jeremias, e vão levar o Jeremias para o Egito. E daí Jeremias vai ter os seus dias finais, e a gente não sabe muito bem o que aconteceu com o final de Jeremias. Mas Jeremias foi fiel o tempo todo, e eu quero mostrar que quando a gente desobedece à justiça,
desobedece a lealdade a Deus, a gente começa a ter a desconstrução da família, desconstrução da igreja, desconstrução das vidas pessoais, desconstrução da nação, desconstrução de tudo que depende da justiça, que depende da lealdade, que depende da honestidade, que depende da transparência. E Deus, então, aquele que tinha derramado sua bênção sobre aquele povo, agora está descanteado, porque o povo adquiriu para si outro elemento de adoração, adquiriu para si outra forma de justiça. Tanto que quando Jeremias fala a respeito de Deus, eles querem matar o Jeremias, porque o Jeremias era um incômodo na nação. Não porque estivesse fazendo politicagem ou qualquer coisa dessa natureza, mas porque queria chamar a atenção do povo para a centralidade do Deus poderoso da criação e para a prática comum da equidade, da retidão e da justiça. E qual foi o terceiro pilar da pregação de Jeremias? O terceiro pilar foi a falsa segurança. E esse é um dos piores. E o que é essa falsa segurança? É quando o povo diz: nós somos o povo de Deus, e estamos seguros porque somos povo de Deus, e Jerusalém nunca vai ser invadida, Jerusalém nunca vai ser destruída, o templo nunca vai ser destruído, porque temos uma promessa de Deus. E aqui está o problema. Quando a gente tem promessa de Deus, e acha que as promessas de Deus vão se cumprir automaticamente na vida da gente, sem entender que as promessas são condicionais, depende da nossa fidelidade, depende da nossa lealdade, depende da nossa submissão à autoridade do Senhor. Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, se não tivermos essa percepção de prioridade, se não tivermos essa compreensão de motivação para fazermos a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, debaixo da palavra poderosa de Deus, ouvindo os profetas, então nós corremos o risco de reeditar o mesmo problema que Judá enfrentou por causa da sua desobediência. E a falsa segurança é essa: pensar que por termos uma aliança, por sermos povo de Deus, estamos livres de todas as coisas. Mas Deus não tem compromisso com a coisa errada. O compromisso de Deus é com a fidelidade do seu povo, é com a lealdade do seu povo, é com a submissão do seu povo, é com a obediência do seu povo. Por isso que Jeremias foi um profeta espetacular. Sofreu no exercício da sua profissão, foi perseguido no exercício da sua missão, mas nunca abandonou estes três pilares: a justiça de Deus, a lealdade e fidelidade ao Senhor, nada de idolatria, e não se estribe numa aliança que você não sustenta pela sua fidelidade, pelo seu compromisso. Então é importante a gente entender isso, porque depois disso, para chegar nesse ponto aqui, a coisa teve um desfecho interessante. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse assim: Jeremias, olha o que Deus falou com Jeremias aqui, ó. Acho que seria bom, acho que você pode colocar o verso 4 e os seguintes aí para mim. Verso 4: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, 5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te construí profeta. Olha, meus irmãos, o compromisso de Jeremias não começou quando ele assumiu o ministério profético lá. O compromisso de Jeremias já vinha sendo trabalhado por Deus desde o ventre materno. Deus estava olhando para a vida de Jeremias, e a palavra de Deus diz que Deus conhece a nossa vida dentro do ventre. Quando a gente está sendo entretecido, Deus já conhece. Deus, diz a Bíblia, conhece a nossa palavra antes que a gente fale. Então Deus tem acesso à intimidade das nossas vidas, à singularidade das nossas vidas, à particularidade das nossas vidas.
Então Deus conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Deus conhece a vida de cada um de nós. E Ele sabe lá no íntimo quais são as motivações do nosso coração. Ele conhece quais são as intenções do nosso caminhar, do nosso falar, do nosso meditar. E por Ele conhecer, Ele sabe, como Ele sabia de Jeremias, Ele disse: eu te conheci no momento em que você estava sendo formado. Bota o verso 6 aí, por favor. Então lhe disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Deus falou assim: olha o que o Jeremias está dizendo. Eu me sinto uma criança, eu me sinto impotente, eu me sinto incapaz, eu me sinto frágil demais. Olha o que Deus responde para ele, verso 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu falarás. Todos a quem eu te enviar é a direção que eu lhe der, e tudo quanto você vai falar é o conteúdo da vida que você vai viver. Se você tiver um senso de direção dentro da palavra de Deus, e se você tiver como conteúdo das suas ações a palavra do Senhor, dita pelo Senhor e transformada em comportamento na vida, então nós temos a possibilidade de encontrar todos os cuidados e recursos divinos para nos manter nos caminhos do Senhor e para nos fazer mais do que vencedores. É por isso que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, daqueles que guardam o seu propósito, os livra e os guarda. Mas o diabo, nosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas por que ele não traga? Por que ele não destrói? Porque o anjo do Senhor está posicionado como elemento de defesa das nossas vidas. Porque Deus conhece os nossos corações e não nos deixará ser tocados pelo maligno, porque o maligno não nos toca. Mas não nos toca porque Deus está como vigilante das nossas vidas, e Ele se põe como nosso protetor e abençoador, por causa da nossa fidelidade, por causa do nosso agir correto, por causa da nossa devoção a Ele como Senhor das nossas vidas. Por causa de nós não nos estribarmos numa aliança teórica, acadêmica ou religiosa, mas nos estribarmos num relacionamento verdadeiro, autêntico, que se renova dia após dia, na nossa devoção, na nossa dependência da sua relação conosco. Amém, meus irmãos? Então, para terminar, quando ele diz eu sou uma criança, ele diz, aí bota o verso 8 aí para a gente, por favor. Não temas diante deles, não haja temor no seu coração pelo mundo que se desvia e se destrói. Não seja temeroso na atual conjuntura, não seja, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Há uma promessa de libertação, uma promessa de livramento, há uma promessa de cuidado para a vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Mas o Jeremias sofreu, mas tinha uma identidade tão bem definida, que sabia que até o seu sofrimento tinha um significado. Era o resultado dele estar sendo leal à palavra e estar sendo combatido pela sua lealdade. Bota aí o verso 9, por favor, para entender. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e disse, eis que eu boto na tua boca as minhas palavras. O que deve sair da boca da igreja? O que deve sair da boca das famílias? O que deve sair da boca do crente? As palavras que eu boto na tua boca, diz o Senhor. Então nós temos que ver o que é a nossa fala. A nossa fala tem que refletir o que Deus está colocando na nossa boca. Quando a nossa fala é algo diferente daquilo que Deus está dizendo, a nossa fala está errada. E Deus está distante da nossa fala. Então, como Jeremias, eu sou uma criança, não sei falar, mas eu vou botar a palavra na sua boca.
Só precisa que você abra a boca para receber essa palavra. E quando Deus coloca a palavra é irresistível. A palavra de Deus não é uma palavra berigelante de briga, nem de nada disso, é uma palavra de consciência, é uma palavra de identidade. É claro que o diabo não vai gostar dessa palavra, nem vai querer essa palavra, nem vai apoiar essa palavra, nem vai amar essa palavra, nem vai te amar por essa palavra estar na sua boca. Mas o seu problema não é com o diabo, o seu problema é com Deus. É Deus que tem que estar na sua vida, porque se a sua vida estiver nas mãos de Deus, o diabo não lhe toca. Não lhe toca porque Deus é o guarda fiel de Israel, até o ponto que Israel é o povo fiel de Deus. Então isso que era a mensagem desta manhã. Vamos terminar, bota o verso 11 e o 12 aí para a gente encerrar, a fim de que a gente possa orar. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? E respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Parece que Deus faz uma vinculação da palavra dele com a vara frutífera da amendoeira. E aqui a gente pode parar para entender por que a amendoeira é uma fruta tão importante para Israel. Porque ela é símbolo da esperança. Ela é símbolo da esperança. Quando todas as folhas no inverno perdem as flores, quando tudo parece morto, tudo parece sem força, sem vigor, quando o inverno faz que as folhas das árvores caiam, fique tudo naquela sensação de morte, a amendoeira é a primeira que floresce, é a primeira que reacende as suas folhas no meio do inverno rigoroso. E é como a palavra de Deus, que uma vez que ela entra no inverno das nossas vidas, ela traz esperança e floresce um novo tempo, frutifica. Que vês em tua vida? Eu vejo na vida de cada um de vocês uma amendoeira, pronta para florescer, frutificar e ser símbolo de esperança. Que Deus abençoe nossa igreja, Deus abençoe nossas famílias, Deus abençoe nosso país, nossa nação, porque nós somos aqui intercessores, nós somos aqueles que repercutem a palavra de Deus no ambiente em que vivem, aqueles que dão sequência à palavra profética de Deus, aqueles que sabem que fazer a coisa certa é o certo a fazer, aqueles que sabem que colocar Deus acima de todas as coisas, colocar o Senhor como soberano na vida, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é a coisa certa a fazer. E aqueles que não se estribam numa religião, numa aliança teórica, mas numa experiência de vida, vida espiritual, vida de oração, vida de comunhão com Deus, vida de dependência de Deus. Deus não pode ser um acessório na nossa vida, para ser usado quando a gente precisa, mas Deus tem que ser o líder da nossa vida, para nos conduzir por todo e qualquer caminho que Ele quiser nos conduzir. Ele vai nos abençoar, vai nos guardar, vai nos proteger, vai colocar a sua palavra na nossa boca e a nossa boca falará as palavras agradáveis ao Senhor. Amém?